Vamos lá, galera. Vamos corrigir aquelas atividades que nós ficamos devendo para a gente fazer a correção. Então, vamos começar pela página 94, onde tem um quadro, no número 1, né, que está perguntando algumas perguntinhas rápidas. Vamos lá? Primeira pergunta da página 94 está dizendo assim, olha como que está dizendo a atividade. Complete o quadro a seguir sobre a antiga civilização egípcia. Qual o continente em que o Egito está? Apesar de muita gente pensar hoje no Oriente Médio e na Ásia, por causa de eles serem muçulmanos, estarem muito ligados aos povos daquela região, eles pertencem ao continente africano, são da África. Então você vai escrever em continente África. Rio principal, Rio Nilo, né? Que para eles era uma divindade. Terceira pergunta, quem é o principal governante do Egito Antigo? Faraó, o filho de Amon-Ra, o próprio Horus vivo. Capitais. Duas cidades são extremamente importantes. Eu vou colocar aqui até no quadro. A primeira cidade é Mênfis, né? E a outra cidade é Tebas. Depois de muito tempo que vai ter Alexandria e Cairo, que já são de outros períodos. Alexandria do período helenístico e Cairo, que é a atual capital do Egito. Mas do período do Egito Antigo, as duas grandes cidades importantes, a cidade de Mênfis e a cidade de Tebas. Bem, lá no quarto tópicozinho, quinto tópico. Quais as atividades econômicas do Egito? Agricultura, comércio e artesanato. Bem, agora nós vamos para a número 2. A número 2, da mesma página 94, tem algumas palavras aqui e você vai fazer uma pergunta em cima dessas palavras. Você vai ter que fazer o contrário. Bem, a primeira pergunta é Faraó. Qual é a pergunta que a gente poderia fazer para o Faraó? A gente poderia escrever uma pergunta assim. Quem era o divino soberano do Egito Antigo? Ou quem era, como se chamava, como era chamado o rei do Egito Antigo? Ou a figura política mais importante do Egito Antigo? Poderíamos colocar essa aí como a primeira pergunta. O segundo está o vizir. A gente poderia botar assim, depois do faraó, quem seria a posição política mais importante do Egito Antigo? Ou poderíamos ter botado outra pergunta, botar assim, como se intitulava o governador do Egito? O vizir. Terceiro está o escriba. E aí a gente pode fazer uma pergunta assim, quais eram os funcionários que eram responsáveis por contabilizar tudo que pertencia ao faraó no Egito? Ou poderíamos botar assim, que grupo social era detentor da escrita no Egito Antigo? Poderia também ser uma das perguntas. Letra D, sacerdote. A gente poderia colocar assim, que grupo social era responsável por administrar a religião dos egípcios? Ou que grupo social era responsável por administrar os templos no Egito? Poderia também ser essa a resposta. E por último, né, a letra E, camponeses. Você poderia colocar que era qual era o grupo mais numeroso do Egito Antigo. Então, na verdade, o que a atividade está querendo é que você forme perguntas para você compreender esses termos, para você não se perder na hora que fizer a avaliação, saber do que está se falando. Show de bola? Então, vamos lá agora para a página 95. E essa, por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, no livro. Por quê? Na página 95, tem duas imagens aqui de um famoso estandarte, que é uma peça suméria, chamada Estandarte de Ur, da cidade de Ur. E essa peça, né, que foi produzida entre 2600 a.C. a 2400 a.C., ela tem algumas características importantes. Vamos entender a primeira pergunta da número 1. A letra A da número 1 está perguntando qual painel corresponderia à guerra? Porque um guerra e o outro é paz. Justifique. Claramente, se você tem que justificar, não é só apontar. Você vai apontar aqui primeiro painel número 1. E como que você vai justificar? Porque nas imagens do painel número 1, há carros de guerra, né, de cavalos, carros de guerra, e armas nesses carros e armas nas mãos dos homens, como lanças. Então isso aí comprova que esse aqui é o de guerra. Vamos lá. Segunda pergunta. Descreva o que está representado no painel conhecido como paz. Aí você vai descrever o quê? Camponeses, carregando alimentos e andando com animais domésticos em forma pacífica. Você não está vendo aqui, os animais eles estão normalmente andando até livres, sendo levados, dirigidos como por pastores, e você vê homens carregando sacas, provavelmente de grãos. Então essa é a justificativa que você vai colocar na letra B.
Letra C. Com base na análise feita dos dois painéis, apresente algumas características da sociedade suméria. A gente pode dizer que eles eram uma sociedade que viviam da agricultura e da pecuária e que eles tinham, né, muito, podemos dizer que eles tinham um hábito da guerra. Tanto é que você vai ver que num deles está fortemente armados um grupo militar. Então a gente pode dizer que essa sociedade ela tinha uma economia baseada na agricultura e na pecuária e ao mesmo tempo era uma sociedade que valorizava a guerra, o poder de conquistar novos territórios. Basicamente essa é a resposta da letra C. Vamos lá. Número 2, da mesma página, está falando um hino de homenagem a Ramsés II. A pergunta está lá no finalzinho. Né? É possível reconhecer, na parte ainda, né, grifada aí, bem escura, é possível reconhecer nesse hino o significado que a figura do faraó tinha para os antigos egípcios. Justifique. E aí a gente vai primeiro dizer que é possível sim, né, a figura de um semideus, ou até de quase um deus mesmo, uma divindade. E aonde que está isso? Justificar como? Aqui, ó, no terceiro parágrafo, filho de Ra. No quarto parágrafo, belo é o Horus no trono de seu pai, Amon-Ra. Está comparando ele, a Horus, uma divindade. No trono do seu pai, outra divindade. Então, você vê como que o faraó é comparado do Deus que o enviou. Então, está bem claro que ele está sendo comparado ao próprio Horus, sentado no trono de seu pai, Amon-Ra. Então, a gente está vendo aí que a resposta está basicamente da pergunta, está nessa parte aí do texto. Bem, na número 3, está perguntando aqui, responda as questões chaves da abertura dos temas 1 e 2. Primeira letra A, quais realizações dos povos da Mesopotâmia marcaram o surgimento das primeiras civilizações humanas? Primeira coisa, vou botar até aqui, né, são a construção dos diques. Por quê? Só assim eles puderam guardar a água, aproveitar a água de tudo que é forma. Outra coisa é o desenvolvimento da roda, né? Desenvolvimento da roda e também da escrita, né? A escrita cuneiforme. E por último, para a gente fechar assim, que são várias coisas importantes, mas uma das outras coisas importantes é a criação das primeiras cidades, né? Por mais que você vai ter algumas cidades muito antigas, até mais antigas, como Jericó, mas você vai ter as primeiras criação das cidades assim formadas de um grupo cultural da mesma cultura. Tanto é que você vê na própria Bíblia, Abraão sai de Ur dos Caldeus. Isso naquele período bem anterior a nações poderosas como o Egito e assim por diante. Bem, vamos que vamos. Na letra B, como os egípcios aproveitavam as águas do Nilo para construir uma grande civilização? Eles também, né, construíram diques. Essa é a letra B. A letra A, construíram diques e aproveitavam as cheias, certo? As cheias do Nilo. Para quê? Para plantar, né? Para agricultura e para se organizarem. Então é até o que a gente chama de essas sociedades hidráulicas, porque elas vivem do aproveitamento desses rios, certo? Então vamos que vamos, né? Tem mais um pouquinho para a gente concluir. Bem, galera, continuando, a gente vai fazer mais uma correção aqui, agora na página 98. Tem a primeira atividade aqui, né? Tem um texto sobre o Tribunal de Osíris, do Livro dos Mortos e a Pesagem do Coração. Aí tem aqui a página do Livro dos Mortos, com toda nessa imagem, que é legal para a gente entender. E aí a pergunta aqui, a primeira é, a imagem reproduzida nesta seção pode ser vista como uma narrativa. Letra A, qual é o tema central da história? Claro, um julgamento. É o julgamento de uma pessoa. Esse é o tema central da história.
Justifique com elementos da própria imagem. Aí você tem aqui, ó, uma balança, né, pesando perante, né, a figura de algumas divindades, e aqui a principal divindade sendo o juiz, o julgador, que é a divindade Osíris, né? Então essa é a justificativa. Letra B. A última parte da pintura mostra o desfecho da história. Por que ela se destaca em relação às demais? Porque aqui é a decisão de Osíris perante o que está aqui na balança, né, que vai decidir a vida eterna desse ser humano ou não ter direito a essa vida eterna, a chegar nesse mundo dos mortos. Então é por isso que está destacado, até porque aqui é a figura do Deus que está fazendo o julgamento, que está julgando. Bem, na número 2, que também a gente deixou para fazer, está perguntando quais as características da religião e da arte do Egito antigo você identifica nessa passagem do livro dos mortos. Primeira característica, né, gente, é que a religião ela é politeísta. Você vê várias divindades aí, só nessa imagem você vai ver o deus Anubis, né, o deus Tote, você vê deus Osíris, a deusa Ísis e Neftis e o deus Horus. Então você vê várias divindades, né? A segunda característica dessa cultura egípcia é a crença na vida após a morte, né? Porque esse julgamento é para que a pessoa possa ter direito a essa vida. Então a gente está vendo aí a resposta das características dessa sociedade, são essas duas respostas aqui. A letra número 3 eu não passei. Agora a gente vai para a página 99, né? Em que nós também temos o mesmo 1 e 2 para fazer. Vamos lá, 99. Aqui embaixo do texto dos hieróglifos está aqui, organizar o conhecimento. A número 1 está, descreva o processo de mumificação. Isso aí é muito simples, gente. Vocês vão chegar no livro, puxar a página 97 e vai escrever só o que está aqui nas imagens, ó. Embaixo aqui, ó. Primeira etapa. Primeiro, os órgãos internos do corpo eram removidos para serem guardados em uma vasilha. Segundo, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preservar o cadáver. Terceiro, passados 60 dias, o corpo era preenchido com óleos e resinas para perfumar e conservá-lo. Por último, o corpo era envolvido em faixas de linho, colocado no sarcófago e enterrado. Então, tá a resposta basicamente aí na página 97. É só você copiar as explicações de cada quadro. A número 2 está aqui, elimine do quadro a expressão que não faz parte do grupo e substitua por outra que faça sentido. O que é que não faz sentido aqui? Todas as três são escritas. Só que a escrita hierática e a escrita demótica são escritas egípcias. E a escrita cuneiforme não, a escrita da Mesopotâmia. Só que está faltando uma escrita que a gente sabe que também tinha no Egito. No Egito tinha 3 escritas. Então a hierática, né, a demótica já está aqui. Está faltando a mais famosa, que era os hieróglifos, né? Então ela vai substituir, você tira a escrita cuneiforme, risca um X nela e escreve aqui embaixo escrita hieróglifa, né? Beleza? Então vamos que vamos, a gente vai fechar nessas atividades. A gente ainda tem algumas atividades para corrigir, mas a gente vai corrigir na outra semana, que são as atividades que a gente fez sobre as civilizações americanas e as civilizações africanas como o Reino de Kush. Tchau, gente, a galerinha. Beijo no coração, fiquem com Deus.